falar sobre épocas do ano em Paris. Alta e baixa temporada. Quando é? Qual é o melhor período para vir? Bom, a baixa temporada é essa época do ano, né? Agora começa em novembro e vai até março. É a época mais fria, é mais difícil, né, das pessoas saírem, mais difícil de fazerem as atividades fora, né? Porque tá mais frio. Não é todo mundo que gosta, né, de ficar passando frio lá fora, né? Todo mundo que gosta do tempo frio. A maior parte das pessoas geralmente gosta, né, de um tempo mais quentinho e tudo mais. E essa época do ano, né, também não é uma época de férias escolares. Então as pessoas no final do ano, em dezembro, janeiro, elas geralmente viajam, mas elas não viajam a turismo, geralmente elas viajam, né, para ir à casa de alguém, um parente, para comemorar as festas de final de ano. E quando o clima está mais gostoso, né, no verão, na alta temporada, é quando você vai ver aí, né, Paris lotada, com muita gente em todos os locais, o clima muito gostoso, aquele sol, né, é uma época do ano realmente muito gostosa. E se você está procurando, assim, uma época do ano que Paris está vazia, que não tem turistas, essa época não existe. Mesmo na baixa temporada, que eu falei para vocês que existe aqui, os turistas estão por toda parte. Sempre tem gente tirando férias, né? Então tem sempre turistas aqui em Paris, sempre vai ter muitas pessoas, sempre as atrações vão estar cheias, mas elas não vão estar tão cheias quanto na alta temporada. Na alta temporada tem alguns pontos positivos, como por exemplo, os transportes em comum, eles ficam mais vazios, porque entre julho e agosto é período de férias escolares, é o período que os franceses tiram férias, né, as férias anuais deles. Então, é um período aí que vai ter menos gente pegando transporte em comum. Eu gostava muito de trabalhar nessa época porque o transporte público era bem mais vazio, assim, era bem mais tranquilo, né, de você pegar transporte público nessa época. Tem uma pequena desvantagem também, porque não são só, né, as pessoas que trabalham no escritório aí que vão pegar férias, mas também as pessoas que trabalham nos restaurantes, em locais aí que você provavelmente vai querer visitar. Então você vai ver muitos restaurantes e comércios fechados, né, com uma plaquinha assim, né, eles colocam ali falando o período que eles não vão estar em razão de férias. Então pode ser que se você tem um restaurante que você quer muito visitar, por exemplo, pode ser que ele não esteja aberto porque as pessoas vão estar no período de férias. E então, dependendo de mim aqui, o meu ponto de vista, qual é a melhor época do ano para visitar Paris? Eu sempre digo que a melhor época do ano para você visitar Paris é na primavera. Eu acho sim que é uma época muito bonita. É quando, né, as temperaturas já não estão tão frias como o inverno, ainda não está tão quente quanto o verão. Então você está naquele meio termo aí. Tem dias que vão estar um pouco mais quentes, outros dias que vão estar um pouco mais frios, mas você não vai pegar temperaturas negativas, né? Você não vai ter neve, essas coisas. Então, é uma temperatura gostosa. Tem as árvores, né, que vão estar aí brotando, né, enchendo de flores. Você vai ter paisagens muito bonitas aí. Próximo à Torre Eiffel mesmo tem várias árvores ali coloridas. Você vai ter uma perspectiva de Paris muito bonita durante essa época do ano. E coincidentemente, eu já viajei em várias épocas do ano, né, saindo de Paris, indo para o Brasil, e a época que eu consegui pagar a passagem mais barata foi em maio. Em maio tem muitos feriados aqui na França, não sei se tem a ver com o feriado, mas foi a época que eu consegui passagens mais baratas em relação ao resto do ano. Então, né, por que não juntar o útil ao agradável? Se você não gostar muito desse período, né, se não for um período que você possa ir tirar férias, outro período que eu gosto bastante também é logo após o verão, né? Então, o verão ali, final de setembro, quando o verão tecnicamente acabou, né? Final de setembro, meados de outubro. Porque essa é uma época de transição. Esse ano, por exemplo, 2023, foi um ano quente. E essa época do ano ainda estava calor. Ainda você podia ir lá fora, você tinha bastante sol, então foi um ano atípico. Mas nos outros anos também não é uma época que vai estar aí já, né, com as cores do inverno. Então vai começar, as árvores vão começar a querer aparecer aquelas cores do outono. É uma época bem gostosa também para você visitar. Clima em Paris, como se vestir? É um pouco difícil, né, saber o que levar na mala, o que vestir em Paris durante a sua viagem, porque o clima é um tanto diferente do Brasil, né? Principalmente em períodos de meia estação, é quando o clima varia bastante, né? Então você vai ter dias quentes e dias frios. Então, dependendo da sua sensação de frio, de calor, aí você vai sentir bastante frio ou você vai sentir muito calor. Então, é normal as pessoas ficarem um pouco perdidas, né? O que é que eu vou levar na minha viagem?
Mas o que é muito importante é você sempre ir acompanhando a previsão do tempo, principalmente agora. Eu digo principalmente porque o tempo, né, mudou bastante. Tendo em vista quando eu cheguei em Paris em 2012, até agora o clima mudou bastante. O clima antigamente ele era bem assim, bem mais estável, né? Dava pra gente prever bem mais o que ia acontecer, né? No inverno era frio, no verão era quente, então tinha aquela transição, né? E o período de transição entre as estações do ano. Então a gente sabia que no verão era seco, no inverno chovia, não tinha assim, né, muitas variações além disso. Mas com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo, tem sido cada vez mais difícil a gente prever como vai ser cada estação do ano, como vai ser cada período do ano. Então, você vai ver que aqui eu vou dar dicas, mas a minha dica principal é sempre você olhar a previsão do tempo, porque tá muito difícil prever. Às vezes você vai achar que você está indo, né, em pleno inverno e vou levar só roupa de inverno ali e acaba tendo um inverno bem mais calmo, né? Um inverno bem menos rigoroso do que os anos anteriores e você vai falar, ah, levei um monte de roupa para nada. Então, por isso, você sempre, sempre, sempre olha a previsão do tempo. Começa a dar uma olhada uns 15 dias antes e vai acompanhando a evolução, porque, né, daí dá pra você entender como que tá, o que que tá acontecendo, né? Se tá variando muito, se tá variando pouco. Então você continua, vai vendo aí durante esses 15 dias, mas principalmente 3 dias antes da sua viagem, dá uma olhada aí para ter certeza que o que você está colocando na mala vai realmente ser útil para o clima que vai fazer durante esse período. E uma coisa que as pessoas gostam muito de saber é como os parisienses se vestem, né? Pode ser que durante a sua viagem você pense assim, eu não quero ser visto como um turista, né? Eu quero me mesclar ali na população, eu não quero que todo mundo olhe para mim e fale, ó, oh, turista ali. E aí? Bom, os parisienses têm um estilo um pouco mais, como eu posso dizer assim, mais próprio, né, deles mesmos. Por exemplo, não só em Paris, mas em toda a França, é bem difícil você ver pessoas usando tênis. Esses tênis de academia que no Brasil as pessoas usam para ir em qualquer lugar, né? Você põe um tênis ali, pode ser um tênis de academia ou um tênis normal mesmo, aqueles outros tênis de sair. Você não vai ver pessoas usando tênis de academia andando por aqui se elas não vão para a academia. É bem engraçado essa história, né? Porque quando eu vim dos Estados Unidos para cá, eu trouxe meu tênis que eu usava lá, que era um tênis de academia que eu usava lá, né, pra todo lado. E ele tá guardado na caixa até hoje, eu nunca usei, porque a primeira vez que eu fui usar, na verdade, a pessoa falou pra mim assim, ah, você vai pra academia? E eu fiquei assim, não, eu vou... Aí falou, nossa, mas por que você vai usar isso então? É como se eu estivesse usando uma coisa assim do outro mundo, se eu não vou pra academia. Mas enfim, tem essa questão. E os parisienses, eles se vestem assim em roupas bastante neutras. Por exemplo, essa roupa aqui ou um bege, tons de cinza, preto, bastante preto. Você vai ver bastante preto, principalmente nos casacos. Os casacos em Paris, a maior parte é preto, assim, as pessoas costumam falar que é aquele bando de corvo, né? E se você vê uma pessoa que tá com um casaco de uma cor diferente, vai falar, ó, esse aí não é parisiense, esse aí veio de outro lugar. Mas se você tem e você gosta, não tem problema. Eu tenho um casaco branco, eu gosto de casaco branco, eu tenho um casaco vermelho e eu uso. E eu acho até mais fácil, né, pra você achar, pra me acharem assim na multidão do que eu usar aquele casaco preto ali. E uma coisa que os parisienses gostam bastante de usar, elas usam também rasteirinha, usam as sapatilhas, usam bastante durante o verão. Mas logo que o clima vai começando a esfriar assim, você já começa a ver as botinhas entrando em cena e elas usam bastante botas, né? Eu também uso bastante botas aqui, principalmente por causa da chuva. Eu preciso de algo impermeável, né? Se você vai andar por aqui no outono e inverno, você precisa de algo impermeável, porque, né, senão vai ficar com os pés todos molhados. E as botas geralmente têm um salto, né, um solado alto, então já protege tanto da chuva quanto do frio. Uma coisa que os parisienses gostam de usar bastante são os lenços. Eu gosto bastante de usar lenços. Eles protegem bastante o seu pescoço, né, porque é uma região assim que você sente bastante frio. Se tem aquele ventinho frio, parece que ele vai entrando assim e já você sente frio no corpo todo, né? Então, se você protege essa região aqui com o lenço, você vai sentir bem menos frio. Então, eu sempre digo para as pessoas trazerem lenços, né? Tanto lenço de algodão, que eles já são quentinhos, e no inverno você já traz mesmo, né? Aqueles echarpes de lã mesmo. Se você não tem o costume de usar, ó, sugiro que você comece a usar para você ver aí a diferença que faz você usar um echarpe ou um lenço no seu pescoço.